Irmãos, essa manhã eu gostaria de abordar um tema, que é um tema, na verdade, a gente não fala o tempo todo, porque pode parecer que a gente vai ser um pouco pessimista para a igreja, e não é nada disso, evidentemente. Mas é um tema que aborda aquilo que eu estou chamando de manipulação do mal, né? A manipulação do mal. E esse tema, olha aqui para mim, ele tem duas dimensões. A primeira delas é aquilo que o antirreino, ou falando mais diretamente, Satanás e seus anjos procuram manipular as nossas vidas em relação ao seu propósito maligno. Mas essa palavra tem uma outra dimensão também, que é quando nós mesmos nos entregamos a lidar com aquilo que é mal, a lidar com aquilo que é errado. Vou repetir. Duas dimensões de manipulação do mal. É quando o antirreino trabalha, milita contra nós, nos tentando com que nós sejamos manipulados nos seus propósitos, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. E a outra dimensão é quando nós mesmos nos entregamos a trabalhar, a sermos influenciados, a lidarmos com aquilo que consciente ou inconscientemente significa a malignidade. Então eu gostaria de dividir essa palavra aqui em dois momentos. Primeiro momento eu vou trazer, evidentemente, muito a palavra de Deus, e no segundo momento eu vou dar um testemunho também daquilo que aconteceu conosco, comigo, com a Ânica e com os nossos filhos. Amém, queridos? Curva a tua cabeça. Pai, nos orienta agora na tua palavra, nos inspira, dá graça, Jesus amado, porque sem ela nada é possível aqui para nós entendermos, nós compreendermos, que essa palavra possa cair em solo fértil, que ela possa germinar e que ela possa dar fruto e que esse fruto permaneça, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então vamos lá, primeiro verso, 1 João, capítulo 2, verso 16, é um verso que eu uso muito aqui na igreja, quando ele escreve, porque tudo, diga tudo, tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. João, ele encerra de maneira muito sucinta, três grandes categorias, vamos dizer assim, daquilo que existe no mundo. Quando ele está falando em mundo, aí é a expressão mundo é usada na Bíblia, evidentemente, para falar a respeito do sistema onde a gente vive. Né? Ele não está falando do mundo criação material, ele não está falando do mundo pessoas, né? Ele está falando do sistema maligno em que nós vimos que está entesourado para o fogo, como os irmãos sabem, né? E ele resume isso em três categorias: concupiscência da carne, concupiscência é desejo maligno, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Eu tenho repetido aqui, você já deve ter ouvido isso inúmeras vezes da minha boca, não é? Que Jesus foi tentado com tudo o que há no mundo. Concupiscência dos olhos, olha os reinos desse mundo, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Concupiscência da carne, não é? Pede com que essas pedras se transformem em pães e alimenta-te. Depois de 40 dias, ele teve fome ali no deserto. Soberba da vida, lança-te desse pináculo para os teus anjos te ampararem. Não é? Então Jesus foi tentado, basicamente, com tudo o que há no mundo. E olhe, o diabo não é criativo. Entendeu? Mas ele é extremamente eficiente. E você vai continuar sendo tentado com tudo que é no mundo. Se você quiser resumir as tuas tentações, tentação não é pecado, a não ser que ela se instale na mente, desça para o coração e se transforme em ação. Você vai ser tentado. E se você procurar identificar essas categorias da tua tentação, certamente elas vão estar em uma dessas três: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Esse é o trabalho do nosso inimigo comum de Jesus. O trabalho dele é esse. Amém, amados? Nos provar nesse sentido. Então eu volto aqui na ideia inicial que eu trouxe aos irmãos, para ficar bem claro. Essa manipulação do mal
tem nessas duas dimensões. A primeira delas é quando nós nos entregamos à manipulação do mal. Quando a gente decide se envolver conscientemente, e até mesmo algumas vezes inconscientemente, com aquilo que é maligno. E em outra dimensão, queridos, é quando o diabo, Satanás, o caluniador, o mentiroso, o perverso, pai das moscas, né? O rei, o príncipe das moscas, né? Ele procura rondar a nossa vida, como ele ronda sempre, procurando trazer para nós essa influência maligna. E consciente ou inconscientemente, nós vamos estar sendo tentados a sermos manipulados. E se a gente não vigiar, vigiar não é tarefa de Deus, é nossa. A nossa participação é vigiar. A nossa participação é sermos sensíveis à voz do Espírito Santo, porque Ele fala para aqueles que são seus, amados, a fim de que quando esses pensamentos vêm, e eles virão. Esses pensamentos virão. Se eles vão ser acolhidos ou se eles vão ser rejeitados. Se eles forem rejeitados, é porque você está firmado na palavra e é porque você está sensível à voz do Espírito Santo que te incomoda, para que você não receba aquilo em você. Mas se você recebe, porque você não está vigiando, ele vai tomar conta da tua mente, vai se tornar, num primeiro momento, um pensamento recorrente, depois um pensamento obsessivo, depois um pensamento que desce para o coração e gera desejo maligno, porque esse desejo maligno vem associado com a nossa natureza pecaminosa. Somos pecadores, queridos, somos salvos, lavados no sangue de Jesus, amém, amados? Mas a nossa natureza ainda é humana. Temos esse pendor da carne, como diz o apóstolo Paulo, e precisamos lutar, precisamos vigiar, precisamos resistir a isso. Então, a grande questão é, Satanás, o diabo, ele pode influenciar os nossos pensamentos? Sim. Ele pode trabalhar nos nossos pensamentos? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, amados. Mas nós temos um Deus também, queridos, que não apenas nos conhece, mas também conhece os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Amém, amados? Nós não estamos à mercê dessa manipulação que o diabo tenta fazer com as nossas vidas. Consciente, repito, ou inconscientemente. Inconscientemente é quando a gente vai sendo empurrado, sem vigiar, sem perceber o incômodo que o Espírito Santo está promovendo em nós, para que a gente rejeite aquilo. Ou conscientemente, quando a gente acolhe aquilo que é maligno e a gente, de certa forma, brinca com isso. E prefere manipular esse tipo de coisa. Nós não estamos à mercê só de Satanás, nós estamos diante de um Deus que nos conhece, que conhece a intenção do nosso coração, de um Deus que não apenas sabe o que nós queremos dizer, mas também aquilo que efetivamente nós dizemos. E a gente glorifica a Deus, queridos, porque a gente não pode impedir que esses pensamentos venham. Embora tenha que haver uma reação, Paulo diz, pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Paulo fala a respeito da gente não se entregar à tirania de pensamentos malignos. Ele fala a respeito de uma prática, de um exercício, de uma sese, não é? De uma disciplina espiritual, para que a gente cultive bons pensamentos e rejeite pensamentos ruins. E esses pensamentos ruins, queridos, na verdade, eles não são só pensamentos abstratos, mas são sugestões do maligno, para que a gente se entregue à prática do que é maligno. O diabo não quer apenas que a gente fique preso no pensamento, ele quer que a gente pratique efetivamente o mal. Então ninguém está livre disso, mas nós podemos reverter isso, nós podemos combater isso, pensando nas coisas que são do alto, sensíveis à voz do Espírito Santo, a ponto de que quando esses pensamentos vêm sobre nós, queridos, imediatamente sejamos incomodados, aguçados pelo Espírito Santo e a gente possa dizer, não! Se precisar, grite. Eu faço isso às vezes. Não! Parece que você acorda.
sabe? E toma consciência do que está acontecendo. Então a gente pode glorificar Deus, queridos, nessas horas, bloqueando as palavras pecaminosas da nossa boca, ainda que os pensamentos venham. Então a grande questão que eu estou colocando aqui é exatamente essa. O diabo pode colocar pensamentos em nós? O diabo pode sugerir pensamentos em nós? Irmãos, eu não tenho dúvida que sim. O diabo pode fazer isso, não tenho dúvida nisso. Agora, a grande questão para nós cristãos é, nós somos controlados por isso? Nós vamos permitir ser controlados por isso? O pensamento vai vir, a sugestão vai vir, o tapete vermelho ele vai colocar diante de nós. Mas nós vamos acolher esses pensamentos a ponto que eles se transformem em desejos. E esse desejo, ele se consubstancia de fato, na prática, daquilo que o diabo está procurando levar a gente a errar. Essa é a grande questão. Ele pode influenciar nossos pensamentos, sim, mas eu vou acolher isso? Eu posso controlar isso? Eu posso rebater isso? Porque às vezes ele atinge o nosso desejo por conta da nossa natureza pecaminosa. Tiago trata isso, eu vou ler daqui a pouco com vocês. O diabo tem costa larga muitas vezes, a gente joga tudo sobre ele e não reconhece a nossa própria natureza maligna, a nossa natureza pecaminosa, o pendor da carne que nós ainda temos sobre nós. Ainda que vivamos a nova natureza em Cristo, estamos sujeitos ao pecado. Meu irmão, não sei se você vai ficar decepcionado com isso, mas você não vai morrer fisicamente aqui e vai para o céu porque você era completamente santo, sem pecado nenhum. Nós vamos morrer pecadores. Amém, amados? Porque a salvação é pela graça, mediante a fé no sacrifício de Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Isso não significa que você vai se entregar ao pecado. Hipótese nenhuma. Você está debaixo do sangue regenerador de Jesus. Mas nós militamos, nós lutamos. Carne e espírito estão em lutas constantes. Você sabe disso. E nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Quando nós vemos que pensamentos e desejos, eles estão ali relacionados um com o outro, nós lembramos de uma passagem, eu vou mencionar várias aqui, muito definitiva, está lá em João capítulo 13, verso 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, presta atenção. Aqui o texto diz que tendo já posto, quem pôs aquele pensamento foi Satanás, no coração de Judas. Mas aí você pode dizer, pastor, então eu estou sujeito à mesma influência no meu pensamento maligno? Sim, mas lembre do que o trecho diz a respeito desse Judas. Vamos lá, capítulo 12, verso 6. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Porque quando aquela mulher derrama aquele óleo precioso por Jesus, ele diz, que absurdo isso, poderia ter vendido isso e dado aos pobres. Nossa, que homem mais bondoso para com os pobres. Não, o sujeito era pilantra, era ladrão. Ladrão. Então o que existe na verdade é que Judas foi acolhendo a ideia do antirreino. Ele foi acolhendo um ambiente, um pensamento. Ele foi juntamente com a sua decepção, porque Jesus não era aquele rei que veio derrubar o imperialismo romano, mas na verdade no coração dele havia esse pecado que foi numa dinâmica crescente, a ponto dessa hipocrisia, porque Jesus diz, os pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre tereis. Não é porque Jesus não dava importância aos pobres, claro que não, claro que ele dava importância, mas ali havia uma prioridade a ser vivenciada ali. Mas essa postura, esse pensamento maligno de Judas, ele foi numa dinâmica crescente, até o ponto que o texto diz, então, que tendo já posto, ou seja, ele já estava completamente contaminado com isso.
Ou seja, irmãos, o que eu quero dizer aqui, reforçando o que Tiago escreve, coloca lá em Tiago capítulo 1, verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Irmão, se a cobiça atrai e seduz, ela vai se instalando em nós. Vai se instalando. E se eu dou oportunidade, se eu abro a porta para que isso aconteça, eu vou sendo tomado por isso a cada dia. Eu posso manter uma casca exterior de santidade, eu posso manter uma casca exterior de fidelidade a Deus, mas por dentro eu estou completamente corroído. É uma casca frágil que em qualquer momento ela vai ruir. É exatamente isso que acontecia. É exatamente o que pode acontecer conosco, me permita dizer isso. Nós temos, queridos, um pendor da carne. Nós temos uma luta permanente que tem que ser vencida a cada momento, a cada dia. Você sabe disso, até o último dia da tua vida. Não vai atrás de pregadores que dizem o contrário disso, porque estão fora da palavra, irmãos. É luta permanente, é luta constante, é vigilância o tempo todo, queridos. Agora, não é um peso isso, porque mais bem-aventurado é estar na presença do Senhor, gozando da alegria no Senhor. Amém, amados? Mas se eu permito que isso vá se instalando, quando essa cobiça me atrai e me seduz, porque a nossa natureza pecaminosa é essa, e ela contribui para isso, irmãos, mas se eu não reprimo e vivo aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 2, porque a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte, ou seja, há um poder dominante sobre a nossa vida que controla a ação do pecado em nós. O Espírito e vida me libertou da lei do pecado e da morte, ou seja, ela domina sobre a lei do pecado e da morte, que é presente em nós, pela nossa natureza. Mas a lei do Espírito da vida a rebaixa, a sufoca. Você pode dizer glória a Deus, queridos? Mas com Judas não foi exatamente o que aconteceu. Tendo já posto, ele abriu, portanto, esse espaço. E o que Satanás faz diante dessa nossa natureza? Olha aqui, presta atenção. Satanás, ele intensifica isso em nós, e ele direciona a nossa natureza decaída para cumprimento dos seus propósitos. E você sabe qual é o propósito de Satanás? Embora João capítulo 10 fale do bom pastor, fale de pastores, fala de líderes, não fala diretamente sobre Satanás, mas ali está escrito que ele veio para roubar, matar e destruir. Na verdade o texto fala de falsos pastores, mas a gente pode aplicar isso tranquilamente ao inimigo das nossas almas. A gente sabe que ele nos direciona, ele intensifica a nossa natureza de cadeia, como se ele colocasse aquele tapete de boas-vindas para que a gente pudesse fazer aquilo que é errado. Em Efésios capítulo 4, versos 26 e 27, nós lemos: fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Não deem lugar ao diabo. Amém? Quem que não vai dar lugar para o diabo? Deus? Não, nós. É claro que nunca fazemos isso sozinhos, porque nos foi dado o Espírito Santo de Deus. Amém? Que assiste ao nosso lado. Mas eu preciso, queridos, andar de braço dado com Ele. Eu preciso lançar mão diante da minha insuficiência, diante da minha fraqueza, para que o diabo não encontre lugar na minha vida. Porque ele pode encontrar. E você pode ceder. E você pode dar esse espaço a ele. Por isso que a exortação é: não deem. Se a exortação é não dê, porque é possível dar lugar ao diabo, queridos. É possível. Vou exemplificar aqui 3 exemplos. Vamos lá, em Atos capítulo 5, verso de número 3. Ananias, Pedro dizendo: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Olha lá. Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Você sabe a história. Pediram tudo, vou vender, mas na verdade vou reter um pouco aqui para a gente e tal, e vou chegar lá e dizer: não, a gente deu tudo. Poderia ter ficado com tudo, não é obrigado a nada. Poderia, não precisava dar nada, não é obrigado. Agora você vem, chega aqui e conta uma lorota, você não está mentindo para mim,
Ananias? Está mentindo para o Espírito Santo. Não é? E a gente sabe exatamente o que aconteceu. Verso 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. Sobreveio grande temor a todos os que souberam o que tinha acontecido. No mesmo instante, ele caiu aos pés de Pedro. Ela caiu, porque a esposa, queridos, contou a mesma lorota depois. Não viu, não sabia que o marido tinha mentido e caído morto. Já tinha sido levado. No verso 10. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e levando-a, sepultaram ao lado do marido. Olha que coisa gravíssima. Mentira contra o Espírito Santo. Deram lugar. Aí eu pego a vida de Davi, um segundo exemplo, 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1. Havia aí um disfarce de Davi, para que ele organizasse a coisa do povo de Israel. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Coisa que Deus não queria fazer, contar as pessoas. As razões não vem ao caso agora, porque eu teria que deter um tempo maior para isso. Mas enfim, o texto diz que Satanás incitou Davi a levantar. Olha aqui para mim, ele pode nos incitar a fazer certas coisas contra a vontade do Senhor, queridos, não tenha dúvida. E aí quando eu leio o apóstolo Paulo explicando isso, ele usa o exemplo lá do Éden, segundo aos Coríntios capítulo 11, verso 3. Temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha aqui, irmão, o diabo não é criativo, mas é extremamente eficiente. Ele continua usando as mesmas armas. E ele continua enganando a muitos. Subvertendo até mesmo, possivelmente, aqueles que creem, queridos. Por isso o alerta constante que a palavra de Deus nos dá. E veja que o texto diz na mente, diga mente. Aí ele diz, complementa, desviando-nos e corrompendo os nossos pensamentos. Desviando e corrompendo os nossos pensamentos. Só que aí vem a palavra de Deus e mostra que nós não estamos à mercê disso. Diga comigo, eu não estou à mercê do inferno, do diabo, do antirreino. Você pode dizer glória a Deus? Porque nós temos armas. Nós temos armas. Agora, se você é daqueles que vai com a galera, você tem armas e você não usa, desculpa repetir o que eu sempre tenho dito, quem tem arma e não usa está fazendo parada militar e espiritual. Mostrando para todo mundo que tem e não usa. Não adianta nada. Nada. Você tem armas e não usa. Porque a guerra está acontecendo e você não está usando. Você está dizendo, eu sou crente, eu tenho recursos do mundo espiritual, mas não estou usando. E aí você está ficando sujeito a aquilo que Paulo diz, ao desvio e à corrupção dos pensamentos. Entenda isso. E as nossas armas são claras. Apocalipse 12, verso 9, veja o que diz. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Olha aqui, rodeando a terra. Como ele não conseguiu atingir a Deus, Criador de todas as coisas, soberano, eterno, ele passa a rodear a terra. Por que a terra, planeta Terra, e não Marte, e não XYZK? Porque aqui está o ser humano, a coroa da criação de Deus. Não posso atingir o Pai, mas posso atingir os seus filhos. Não posso atingir o soberano, mas posso atingir aqueles que eu já fiz derrubar ali no Éden. Então vou continuar tentando, porque ele tem síndrome, né, de rei. Ele quer ser rei e para ser rei ele precisa de súditos, pessoas que o servam. Queridos, no mundo espiritual, resumindo, é bem isso. Isso não é fábula, isso não é imaginário cristão, isso não é criado por igreja. Aqui na palavra de Deus, antes que qualquer igreja, qualquer sacerdote existisse nesse mundo,
Essa é uma realidade do mundo espiritual que atinge a naturalidade que nós estamos vivendo. Em João capítulo 8, verso 44, nós lemos: vocês são do diabo. Jesus falando para aqueles que eram hipócritas, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então veja, irmãos, quando a gente acolhe a proposta do antirreino, queridos, nós estamos nos somando àqueles, queridos, que estão satisfazendo os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala do que é próprio, porque ele é pai da mentira. Irmãos, nós vamos dar braço dado para isso? Nós vamos acolher esse tipo de coisa na nossa vida? Tudo aquilo que a gente reconhece pelo discernimento, pela palavra objetiva, em primeiro lugar, e pela infusão do Espírito Santo de Deus em nós, que nos incomoda com relação à mentira, nós vamos dar braço dado para isso. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, Paulo escreve: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Está falando do iníquo, o homem iníquo, está falando do anticristo, aquele que vem, né? E João diz que o espírito dele já está no mundo, mas eu creio, e a imensa maioria de quem lê um pouco mais a palavra de Deus, que vai ser uma pessoa mesmo, uma personalidade. Isso vai acontecer, queridos, né? Então ele diz que ele vai aparecer com poder, sinais e prodígios de mentira. Veja só: sinais, poder, prodígio de mentira. Pastor, estamos fritos, como é que a gente vai reconhecer isso? Como é que a gente vai reconhecer isso? Pelos sinais que a palavra de Deus diz, pelas características que a Bíblia diz a respeito dele, pelos tempos que nós devemos discernir, e, queridos, sobretudo pelo discernimento que o Espírito Santo vai dar para nós, nesses dias difíceis que já estamos vivendo e que vão piorar daqui para frente. Que Deus nos guarde. Você pode dizer amém por isso? Então ele está falando que os pensamentos deles são mentirosos. Está falando que as palavras dele são mentirosas. Está falando que as maravilhas que ele vai operar, veja só, queridos, também são mentirosas. E a nossa principal arma é a verdade. Grita isso comigo: verdade. Tem outra arma que a gente vai ter que usar. Por exemplo, eu não posso estar na mentira, eu tenho que estar na verdade. Inescapável isso, queridos, para a gente ficar livre disso. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versos 25 e 26, veja o que o apóstolo Paulo escreve para o seu filho na fé: disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Laços que nos prendem com um único objetivo: fazermos o que ele quer. E aí vem Jesus, irmão, Jesus que disse isso, viu? Ele diz lá em João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Grita comigo: conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode aplaudir a Jesus, amados? Faça isso. Glória a Deus. Na segunda carta a Timóteo, Paulo continua, capítulo 2, verso 26, ele diz: mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços de diabo que os prendeu para fazer o que ele quer. Olha aqui, a pergunta que fica é: como é que ele capturou então? Como é que ele captura tanta gente? Com mentiras, portanto com inverdades. E às vezes, queridos, a gente acha que o erro é melhor do que a verdade, do que o acerto. Mas o antídoto para isso, só existe um: a verdade. Não tem outro antídoto pelo qual a gente vai ter que trabalhar. É a verdade. Quando eu pego lá, em Efésios capítulo 6, Paulo escrevendo a respeito da armadura do cristão,
Das 6 características que nós vemos, 4 têm a ver com a verdade. Vamos ler lá, eu separei só 2 versos, os versos 11 e 12. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha aqui, não tem como você se livrar da mentira se você não se revestir da verdade. Não tem jeito. Não é com sofismas, não é com filosofia, não é com racionalismo cristão, é com armas espirituais. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha aqui, nós não estamos lutando com gente, nós estamos lutando, meu chapa, com um exército maligno nas regiões espirituais da maldade. Não é fantasia isso, você sabe muito bem o que eu estou dizendo, que a Bíblia afirma. Quantos creem nisso? Quantos percebem isso? Levanta a mão. Quantos percebem essa luta no mundo espiritual? Amém, amados? Então, dessas 6 características que ele elenca a seguir, 4 delas têm a ver com a verdade. A primeira deles é coraça. Ele fala que é coraça da justiça. A justiça só pode ser estabelecida quando há um parâmetro na verdade. Se não há verdade, não há justiça. Justiça ela não pode ser relativa. Ela é absoluta em relação àquilo que é fato e aquilo que não é. Aquilo que é verdade, aquilo que não é. Não é muitas vezes o que a gente vê por aí. Mas enfim, a justiça mesmo, justiça, só se fundamenta quando a verdade é apurada. Quando está calcado na verdade. Sapatos da paz. Não há paz quando há mentira, irmãos. Não há paz quando há insegurança quanto ao que é verdade e o que não é verdade. Aí ele fala da espada do Espírito, que é a palavra. O único instrumento de ataque dessa armadura é a espada do Espírito, que é a palavra. A minha palavra, Pai, santifica-os na verdade, a minha palavra é a verdade. Jesus disse, não há pacificação, queridos, não há ataque, não há combate, se não for com a espada da verdade, que é a própria palavra. E por fim, essa 4ª característica que tem a ver com a verdade é o escudo da fé. Queridos, a fé que produz resultados eternos, ela é fundamentada na verdade. Se não fosse isso, ela produziria nada. Ou ela produz a mentira, ou ela produz sinais extraordinários, maravilhas, onde Deus não está sendo exaltado, onde Cristo não está sendo reverenciado. Então veja que não há outra forma, outro antídoto para combater tudo isso que está aqui no mundo, tudo aquilo que virá, senão a palavra da verdade. E Deus, irmãos, Deus deu tudo o que nós precisamos para reconhecer e renunciar à influência do mal na nossa vida. Deus nos deu tudo o que precisamos para a gente poder rejeitar essa manipulação do mal na nossa vida. Eu estou falando dessa primeira categoria. Aquela categoria onde o diabo procura nos manipular. Nos manipular. Então eu quero encerrar aqui com algumas perguntas para os irmãos dessa primeira fase. Pode colocar, por favor. Primeiro, quando esse pensamento vem, e aqui eu quero acrescentar que é um pensamento maligno, não fica lendo tudo, acompanha comigo um a um. Esse pensamento está apontando para a palavra? Olha aqui. Tem a ver com as escrituras? Isso aqui é objetivo. Eu estou sendo influenciado, estou sendo vítima de uma tentativa de manipulação. Incomodado. Qual é a pergunta que eu posso fazer? Isso tem conformidade com a Bíblia? Tem conformidade com a palavra de Deus? A segunda questão, esse pensamento vai glorificar Jesus? Se eu colocar ele em prática, ele vai glorificar o nome bendito de Jesus? Porque há sinais, prodígios e maravilhas que estão sendo feitas no meio religioso, em todo o mundo, queridos, que todo mundo está sendo glorificado, menos Jesus. Homens estão sendo glorificados, instituições estão sendo glorificadas, isso e aquilo está sendo glorificado, e Jesus, nem se fala mais o nome de Jesus, nem se usa mais o nome de Jesus, porque parece que pega mal. A terceira questão, esse pensamento, quando ele toma conta de mim, em Jesus Cristo, ele vai me fazer amar o próximo.
Vai me fazer servir as pessoas, que é o que Jesus quer. Jesus quer ser servido pelas outras pessoas. Ele precisa de nada da gente. Mas ele diz, sirva, ame ao teu próximo, como a ti mesmo. É outra pergunta. Uma outra questão, esse pensamento tem a ver com pureza? Ou ele está contaminado, eivado, sabe? De outros objetivos, de outras questões, que não seja exatamente glorificar o nome do Senhor? Esse pensamento que chega até mim, ele vai tornar o pecado mais atraente e a santidade mais desinteressante. Queridos, são questões que a gente precisa parar para responder. Precisa parar para responder. Se eu responder para isso não, queridos, não tenha dúvida disso, nós estamos no caminho certo de poder rejeitar, de dizer não para tudo isso que tenta ocupar a nossa mente, porque ele vai tentar fazer isso. E você só vai combater isso com a verdade. Nessas várias dimensões que nós tratamos aqui. Fazendo essas perguntas, você vai botar aquilo numa peneira e você vai filtrar aquilo que é conveniente, aquilo que não é conveniente. E permitindo que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, você vai discernir. Isso aqui é do Senhor, isso aqui não é dele. Não pense, meu irmão, que o diabo vai aparecer para você, mostrando para ele todo o seu propósito, a sua cara. Não vai, ele se traveste, ele é um travesti. Ele se traveste de anjo de luz. Então ele vai aparecer para você das formas mais delicadas possível, mais atraentes possível. Vai estender, como eu disse, o tapete vermelho para você se sentir atraído, para poder embarcar nessa barca furada. Fique atento, queridos, porque é só pela verdade e é só pelo discernimento espiritual que você vai conseguir se livrar disso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero lembrar, ao fim dessa primeira etapa, aquilo que está escrito em Apocalipse capítulo 2. Quem venceu? Ao final, quem venceu? Ou, se você preferir, quem vencerá? Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Diga, sangue do Cordeiro. Olha para mim. Você está debaixo do sangue do Cordeiro. Amém, amados? Aqueles que estão em Jesus, que creem no seu nome, que confessam o seu nome, estão debaixo do sangue do Cordeiro. Então Deus Pai não olha você perfeitinho em si mesmo. Não se iluda. É como se nós tivéssemos um manto, né? Vamos exemplificar aqui de uma maneira mais simples. Como se você estivesse debaixo de um manto de sangue sobre a tua vida, e o olhar de Deus, quando Ele olha para você, Ele traspassa aquele sangue, e Ele te vê justificado, Ele te vê puro, Ele te vê sangue, pelo sangue de Jesus. Amém, amados? O sangue de Jesus filtra o olhar 3 vezes santo de Deus, queridos, para que Ele nos enxergue, não pelos nossos próprios méritos, mas pela justificação do sangue puro e precioso de Jesus. Diga glória a Deus, diga aleluia, amém, amados? Eles venceram por causa da palavra do testemunho. Diga testemunho. Se você confessar o meu nome diante dos homens, eu te confessarei diante do meu Pai. Se você se envergonhar de mim, eu não te confessarei diante do meu Pai. Puro e simples. Tem que abrir a boca sem medo, queridos. Eu vou te dizer, se você tiver essa ousadia, você só vai abençoar quem te ouve. E só vai ficar feliz pelo testemunho que você tem dado. Você pode dizer glória a Deus? E mesmo diante da morte, não amaram a sua própria vida. Nigéria, eu mostrei aqui recentemente, milhares, 95 mil cristãos já mortos na Nigéria por conta de confessar o nome de Jesus. Não recuaram, não voltaram atrás. Pastores sendo mortos, igrejas sendo queimadas, pastores presos, já condenados à morte. Não têm rejeitado o nome de Jesus. Queridos, nós estamos num país até agora, né? Com portas abertas, com liberdade de pregar o Evangelho. Vamos aproveitar, vamos testemunhar, vamos falar de Jesus, porque a noite vem, quando ninguém vai poder trabalhar. Amém, amados? Então, vamos dizer a Satanás, bem forte: Jesus é o meu Salvador.
A palavra é a verdade. Agora grita mesmo, meu irmão. Arreda Satanás. Vai embora. Amém. Aplauda Jesus, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero entrar numa segunda etapa mais rápida aqui com os irmãos. Eu vou mostrar para os irmãos um artigo que eu publiquei alguns anos atrás, vários anos atrás, pelo menos uns 20 anos atrás já, né? E eu queria, de maneira um pouco diferente hoje, ler para vocês aqui, porque eu acho que ele continua bastante atual. Nós estamos aí diante de uma sexta-feira trevosa, né? E o título do meu artigo é Halloween? Halloween? E é para cristão. Diga comigo, Halloween? Hein? 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Quem vai apostatar? Quem crê. Bicho, olha aqui. Não apostata quem não crê, apostata quem crê. Apostasia é abandono da fé genuína. Isso vai acontecer nos últimos dias. Que Deus me livre e livre a cada um de vocês disso. Amém, amados? 1 Coríntios capítulo 10, versos 20 a 23. Não, digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaríamos ciúmes no Senhor. Ciúmes no sentido peripatético, né? Antropatetismo bíblico, né? Falando de ciúme de Deus, é um sentimento de amor, de carinho extremo, de pertencimento de Deus à tua vida. Nesse sentido, somos por acaso mais fortes que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Vamos repetir esse finalzinho? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Pastor, radicalzinho, hein, senhor? O que tem? Todo mundo faz. Folclore. Cultura popular. Alguns anos atrás, com meus filhos, ainda crianças, fomos surpreendidos por uma tarefa de escola, dada a eles pela escola, propondo o tema Halloween, inserido no contexto do folclore. Virou folclore no Brasil. Eu escrevi, confesso que eu não me surpreendo com muita coisa, com qualquer coisa há muito tempo. Tem coisa muito pior. Na mesma escola em Santos, muito conhecida escola, enorme escola, bem conhecida, cara, bichinha, reconhecida como uma das melhores da cidade, a professora de ciência já havia passado todo um semestre tratando dos 4 elementos, fogo, terra, ar e água. Professora de ciência. Ok, fogo, terra, elementos e tal. Mas numa viagem esotérica. 6 meses. A mestra viajou num link metafísico entre horóscopo e ciência. Anos mais tarde, em um cursinho pré-vestibular, outro iluminado professor de ciências de um dos meus filhos, foi o Nicolas, usava suas aulas para ministrar sobre divinismo. Vai na internet, Seitas Heresias, e coloca lá divinismo, para você saber o que é. O cara era um pregador do divinismo em sala de aula. Eu pagando esse miserável para ele falar sobre divinismo para os meus filhos. Né? Em pregações longas e pretensamente apologéticas, porque ele procurava, na verdade, adesão daqueles alunos. Eu e Ânica, minha esposa, questionamos se era uma infelicidade pontual ou indicaria uma tendência pedagógica. Evidente que conversamos com a direção das 2 escolas, manifestando nossa indignação e contrariedade. Vê-se que essa abordagem, que poderia até ser debatida no ambiente acadêmico,
não deveria ocupar a centralidade do ensino. E aí eu falo, voltarei já ao assunto Halloween. A título de posicionamento pessoal, isso é pessoal, irmãos. Respeito quem pense diferente. A título de posicionamento pessoal, quando eu exerci 6 anos na presidência do Conselho Metropolitano de Pastores da Baixada Santista, surpreendentemente para alguns, fui contra a introdução do ensino religioso nas escolas. Eu sou contra. Entendo que num Estado laico, desde que o Brasil se tornou republicano, sem uma religião oficial, portanto, não cabe ao Estado a responsabilidade do ensino de natureza religiosa ou assuntos de fé. A família e a igreja devem assumir essa prerrogativa. Mesmo porque a Igreja de Roma e os cristãos evangélicos não devem ser tão ingênuos imaginando que esse espaço seria ocupado apenas por cristãos. Por uma questão de isonomia, por uma questão de igualdade. Óbvio. E aí, se eu estou com essa viagem achando que é isso, eu vou ter que estar segurando a onda quando meus filhos começarem a receber ensino de outra natureza religiosa. Isso aí é para a família e para a igreja, irmãos. O Estado não tem nada a ver com isso. O Estado não é laico, mas não é laicista. Não pode permitir que a religião seja também bloqueada e impedida. Voltando à abóbora malvada, Jack O'Lantern, resolvemos em casa encarar a proposição folclórica e ajudar os meninos na produção de um trabalho sobre o Halloween, segundo uma perspectiva cristã. Foi a saída que a gente encontrou. Eles ficaram preocupados com as possíveis consequências, mas toparam a parada, entendendo que o andar profético envolve não só o anúncio da verdade, mas a confrontação com o mal. Por que mal? Essa é a questão. Festa popular. Um dia só, pastor. Sim. Aranha, sapinho, vassoura, bichinho. Por que mal? Afinal, a questão que bate à nossa porta não é somente gostosuras ou travessuras. Ora, para quem ainda tem dúvidas, qualquer site no Google esclarece minimamente as origens e vínculos desta comemoração anglo-saxônica. Começou nos Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Reino Unido. Que, ao que me parece, teve início no Brasil em escolas de idiomas, inglês principalmente. E que na atualidade, inquestionavelmente, tem relação com as bruxas. Questionavelmente. Esse mês, qual é aquele canal de filme lá em casa? HBO? Alguma coisa assim. O mês do terror, já viram? Todo santo dia vai infestar o canal com filmes de terror. Bom, não faltam exemplos nos Estados Unidos da quantidade de crimes e de barbaridades que acontece durante esses festejos lá, que é muito mais tradicional que aqui. Não falta. Consulta, para você não achar que eu estou exagerando. O pastor é radical. Consulta para você ver. Né? Recentemente, numa rádio paulistana, na época, ouvi uma coordenadora pedagógica de uma grande escola, num esforço circense, tentando relacionar a presença das bruxas ao folclore verde e amarelo, para afirmar, enfim, que não há mal nenhum nessa comemoração. Para mim, eis aí o problema. O Halloween é mais uma das contribuições para a relativização da manipulação do mal. Diga comigo, manipulação do mal. Para quem desconfia de alguma xenofobia nessa opinião, respondo que o Halloween, para mim, apenas acrescenta mais uma gama de personagens malignos importados made in Brasil. Eu não tenho xenofobia com demônios externos, porque a gente já tem um monte de demônio por aqui também, não é questão de xenofobia. Né? Já temos por aqui sacis pererês, cucas, mulas sem cabeça, curupira, caipora, uma infinidade de outros pavores vomitados pela boca do demônio para inundar a mente das nossas criancinhas sobre o título de folclore. E se ainda alguém duvida da influência maligna, e não apenas maléfica, portanto espiritualmente perigosa, em comemorações como o Halloween, que viraram uma série de filmes de Hollywood, nos quais, abre aspas,
Quem diz isso é Hollywood, abre aspas, nos quais a violência plástica e os assassinatos acabam por criar no espectador um estado permanente de angústia e de ansiedade. Quem diz isso somente deverá ficar horrorizado com o que penso sobre a série O Crepúsculo, que fez muito sucesso no passado, que reavivou a histórica figura do vampiro, este, no caso, vegetariano. Dá para acreditar? Best-seller da autora Stephenie Meyer, que relaciona, atenção, eles dizem isso, abre aspas, o amor da bela pela fera com o desejo bíblico de comer do fruto da árvore do bem e do mal. Eles dizem isso. Vou repetir. Você não ouviu mal. Relaciona o amor da bela pela fera com o desejo bíblico de comer do fruto da árvore do bem e do mal. Insisto, estou terminando, irmão. A manipulação do mal é a tônica de eventos como o Halloween. É a aproximação com a banda trevosa e maligna da dimensão espiritual. É brecha para a malignidade colocar uma cunha e despertar interesse por esse reino. E por fim, sobre a história do trabalho de Halloween na escola dos nossos filhos, a gente produziu, e aí eu mandei ver, produzimos painéis negros, imensos, com as figuras mais horripilantes que a gente encontrou, com uma diagramação bem cuidada, efeitos brilhantes, tudo, enfim, para atrair a atenção dos visitantes, pais, vovós, titios. O conteúdo, porém, alertava alunos e pais sobre a influência maligna da prática ocultista implícita na festa. Os meninos tiraram 10. Mas 10 mesmo foi ver a carinha deles pela vitória, por terem tido coragem de enfrentar o fluxo na contramão e ainda assim saído ilesos. Halloween, eu e a minha casa estamos fora. Amém, amados? Amém, amados? Salmo 119, versos 112 e 114 diz: inclino o coração, aqui ó, inclina o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Odeio a duplicidade, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio, o meu escudo, espero na tua palavra. Aplauda o nome do Senhor Jesus, amados. É isso que importa para a gente. Amém. Tudo é lícito, irmãos, tudo é lícito. Mas nem tudo convém. Nem tudo convém. E você não pode abrir a porta da tua casa, queridos, a mente dos teus filhos, para achar que isso é absolutamente folclore, é uma festa comum, normal. Eu não julgo ninguém aqui, não julgo. Portanto, não dou sentença para ninguém. Mas que me incomoda muito, alguns anos atrás, abrir as redes sociais e ver uma irmã da nossa igreja, de outra congregação nossa, vestida de bruxinha, com chapéu, coisa, toda maquiada e tal, papá. Irmã nossa da igreja. Eu não falei nada para hoje, nem está mais conosco, né? Não sei para onde ela bandeou, mas enfim. Tomem cuidado, irmãos. Tomem cuidado. Eu não sou santarrão aqui, não estou dando lição de moral para ninguém. Mas, queridos, essas coisas, elas vêm sutilmente invadindo a mente dos nossos filhos, a nossa própria, os nossos lares. Fiquem atentos, queridos. Não é só isso. Muitas outras coisas acontecem que procuram fazer isso. Isso vai se agravar cada mês. Ou seja, isso vai normalizar. Normalizar. Vai virar cultura nacional isso. Né? Então, atenção para isso, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.